Por algum motivo especial este resumo do audiolivro chegou até você. E se você gostar e quer que este conteúdo também ajude as outras pessoas, compartilhe em suas redes sociais. Você também pode colaborar com a divulgação simplesmente deixando seu like e clicando no gostei. Se você quer ajudar com o crescimento do canal, inscreva-se. E também ative todas as notificações, e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. E quando você ouve e lê o livro impresso, o seu aprendizado é muito maior, e você estará honrando o autor quando você compra o seu livro. Se você gostar deste conteúdo e for abençoado por ele, eu lhe recomendo comprar esta obra impressa para abençoar outras pessoas e em especial honrar o autor. E é por isso que aqui no nosso canal, na descrição dos vídeos, você encontra o link para comprar o livro físico. Eu acredito de coração que este conteúdo vai fazer diferença na sua vida e a partir de hoje tudo será diferente. Até o próximo conteúdo. Deus lhe abençoe. Este livro ensina você como transformar sua vida através da arte de acreditar. Cada capítulo está completo de práticas poderosas, que mostra a você por que o homem e a mulher é o poder em mente expressa. Acredite em você mesmo. Joseph Murphy. Prefácio do editor. A história de Joseph viverá para sempre. Joseph é a imaginação divina. Dr. Murphy mostra a ciência da imaginação de uma forma vívida, intensa e prática. O como é retratado por meio de muitos estudos de caso, e você aprende a usar os dois grandes pilares da verdade, imaginação disciplinada mais fé, permitindo-lhe realizar seus sonhos mais queridos. Aqui está um livro que mostra como acreditar e ter sucesso. As maiores e mais ricas galerias de arte do mundo são as galerias da mente devotadas às verdades e beleza de Deus. O Dr. Murphy oferece neste livro um guia universal na arte de tornar sua vida muito mais eficaz e satisfatória, desenvolvendo a crença em si mesmo. A fórmula mágica é: todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Você quer liberdade, saúde e felicidade. Você pode tê-los mudando sua crença consciente para a crença subconsciente. Capítulo 1. Faça seus sonhos virarem realidade. Ora, Israel amou a José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho de sua velhice, e fez para ele uma túnica de várias cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não puderam falar com ele pacificamente. E José teve um sonho, que contou a seus irmãos, e eles o odiavam cada vez mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Pois eis que estávamos amarrando feixes no campo e eis que meu feixe se levantou e também ficou de pé. Eis que vossos feixes ficavam em volta e prestavam homenagem aos meus feixes. E seus irmãos lhe disseram: Realmente reinarás sobre nós? Ou deverás ter domínio sobre nós? E eles odiavam ainda mais por causa de seu sonho e de suas palavras. E ele teve ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas prestaram homenagem a mim. E o contou a seu pai e a seus irmãos, e seu pai o repreendeu, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Devemos eu, tua mãe e teus irmãos de fato vimos prostrar-nos diante de ti no chão. Gênesis 37, 3-10. Joseph na Bíblia significa imaginação disciplinada ou controlada. É uma das faculdades primordiais da mente e tem o poder de projetar e revestir suas ideias, dando-lhes visibilidade na tela do espaço. Israel amava Joseph. Israel é o homem espiritualmente desperto que conhece o poder da imaginação controlada. É chamado de filho de sua velhice. Filho significa expressão. A velhice infere sabedoria e conhecimento das leis da mente. Quando você se familiarizar com o poder da imaginação, irá chamá-lo de o filho da sua velhice. A idade não é o voo dos anos, é realmente o amanhecer da sabedoria e do conhecimento divino em você. A imaginação é o poderoso instrumento usado por grandes cientistas, artistas, físicos, inventores, arquitetos e místicos. Quando o mundo disse: é impossível. Isso não pode ser feito, disse o homem com imaginação: está feito. Por meio da imaginação, você também pode penetrar nas profundezas da realidade e revelar os segredos da natureza. Um grande industrial me contou certa vez como começou em uma pequena loja.
Ele disse que eu costumava sonhar. Joseph era um sonhador, com uma grande corporação com filiais em todo o país. Ele acrescentou que regularmente e sistematicamente visualizava em sua mente o edifício gigante, escritórios, fábricas e lojas, sabendo que, por meio da alquimia da mente, ele poderia tecer o tecido com o qual seus sonhos seriam revestidos. Ele prosperou e começou a atrair para si, por uma lei universal da atração, as ideias, pessoal, amigos, dinheiro e tudo o que era necessário para o desenvolvimento de seu ideal. Ele realmente exercitou e cultivou sua imaginação e viveu com esses padrões mentais em sua mente até que a imaginação os revestiu de forma. Gostei especialmente de um comentário que ele fez da seguinte maneira: é tão fácil imaginar-se bem-sucedido quanto imaginar o fracasso, e muito mais interessante. Joseph é um sonhador e um sonhador de sonhos. Isso significa que ele tem visões, imagens ideais em sua mente e sabe que existe um poder criativo que responde às suas imagens mentais. As imagens mentais que mantemos são desenvolvidas no sentimento. Disse sabiamente que todos os nossos sentidos são modificações do sentimento único. Trovad diz: o sentimento é a lei, e a lei é o sentimento. O sentimento é a fonte de poder. Devemos carregar nossas imagens mentais com sentimento para obter resultados. É-nos dito: José teve um sonho e contou a seus irmãos, e eles o odiaram. Talvez, ao ler isso, você tenha um sonho, um ideal, um plano ou propósito que gostaria de realizar. Odiar é rejeitar na linguagem da Bíblia. Os pensamentos, sentimentos, crenças e opiniões em sua mente são seus irmãos que o desafiam, menosprezam seus sonhos e dizem: você não pode, é impossível. Esqueça. Talvez surjam outros pensamentos que zombem de seu plano ou ambição. Você descobre que há uma disputa em sua mente com seus próprios irmãos, a oposição se instala. A maneira de lidar com a oposição em sua mente é desviar sua atenção da evidência dos sentidos e da aparência das coisas e começar a pensar com clareza e interesse sobre sua meta ou objetivo. Quando sua mente está engajada em sua meta ou objetivo, você está usando a lei criativa da mente, e isso acontecerá. Eis que o meu molho se levantou e também se pôs em pé, e, eis que vossos feixes ficavam em volta e prestavam homenagem aos meus feixes. Eleve seu ideal ou desejo na consciência. Exalte-o. Comprometa-se de todo o coração com isso. Louvado seja, dê sua atenção, amor e devoção ao seu ideal, e, à medida que você continuar a fazer isso, todos os pensamentos de medo farão reverência ao seu estado mental exaltado, ou seja, eles perderão seu poder e desaparecerão da mente. Por meio de sua faculdade de imaginar o resultado final, você tem controle sobre qualquer circunstância ou condição. Se você deseja realizar qualquer desejo ou ideia, forme uma imagem mental de realização em sua mente, imagine constantemente a realidade do seu desejo. Desta forma, você realmente o obrigará a existir. O que você imagina como verdadeiro já existe na próxima dimensão da mente, e se você permanecer fiel ao seu ideal, um dia ele se tornará realidade. O arquiteto mestre dentro de você projetará na tela de visibilidade o que você imprimir em sua mente. Joseph, imaginação, usa um casaco de várias cores. Um casaco na Bíblia é uma cobertura psicológica. Suas vestimentas psicológicas são as atitudes mentais, estados de espírito e sentimentos que você nutre. A capa de muitas cores representa as muitas facetas do diamante, ou sua capacidade de revestir qualquer ideia com forma. Você pode imaginar seu amigo pobre vivendo no luxo. Você pode ver seu rosto se iluminar de alegria, ver sua expressão mudar e um largo sorriso cruzar seus lábios. Você pode ouvi-lo dizer o que você deseja ouvir. Você pode vê-lo exatamente como deseja, ou seja, ele é radiante, feliz, próspero e bem-sucedido. Sua imaginação é a capa de muitas cores, pode vestir e objetificar qualquer ideia ou desejo. Você pode imaginar abundância onde há falta, paz onde há discórdia, saúde onde há doença. Seus irmãos lhe disseram: deverás realmente reinar sobre nós. A imaginação é a primeira faculdade e tem precedência sobre todos os outros poderes ou elementos da consciência. Você tem 12 faculdades ou irmãos, mas sua imaginação, quando disciplinada, permite que você colapsar o tempo e o espaço e superar todas as limitações.
Quando você mantém sua imaginação ocupada com ideias e conceitos nobres e divinos, você descobrirá que é a mais eficaz de todas as faculdades em seu progresso espiritual. A frase, José é vendido para o Egito, significa que seu conceito ou desejo deve ser subjetivado, Egito, antes de se tornar objetivado. Todo conceito deve ir para o Egito, ou seja, para o subjetivo onde ocorre o nascimento das ideias. Do Egito chamei meu filho, José é o comandante do Egito, o que lhe diz que a imaginação controla todo o reino conceitual. Qualquer que seja a prisão em que você esteja, seja a prisão do medo, doença, carência ou limitação de qualquer tipo, lembre-se de que Joseph é o comandante na prisão e pode libertá-lo. Você pode imaginar sua liberdade e continuar a fazê-lo até que seja subjetivada. Então, após a gestação na escuridão, a manifestação vem, sua oração é atendida. Considere por um momento um arquiteto distinto e talentoso. Ele pode construir em sua mente uma cidade bonita e moderna do século XX, completa com superestradas, piscinas, aquários, parques, etc. Ele pode construir em sua mente o mais belo palácio que o olho já viu. Ele pode ver o prédio em sua totalidade, completamente erguido, antes mesmo de entregar seu projeto aos construtores. Onde ficava o prédio? Estava em sua imaginação. Com sua imaginação, você pode realmente ouvir a voz invisível de sua mãe, embora ela mora a 10.000 milhas daqui. Você também pode vê-la claramente e tão vividamente como se ela estivesse presente. Este é o maravilhoso poder que você possui. Você pode desenvolver e cultivar esse poder e se tornar bem-sucedido e próspero. Você não ouviu o gerente de vendas dizer, preciso dispensar John, porque a atitude dele está errada. O mundo dos negócios sabe a importância da atitude certa. Lembro-me de ter publicado há muitos anos um pequeno artigo sobre reencarnação. Esses panfletos estavam expostos no balcão de livros de uma igreja onde eu lecionava. No início, pouquíssimos foram vendidos, porque a vendedora se opôs violentamente ao seu conteúdo. Expliquei a ela o significado bíblico da reencarnação, a origem da história e do que se tratava. Ela entendeu o conteúdo do drama e ficou entusiasmada com os livrinhos. Todos eles foram vendidos antes que minha série de palestras fosse concluída. Este foi um exemplo da importância da atitude mental correta. Sua atitude mental significa sua reação mental às pessoas, circunstâncias, condições e objetos no espaço. Qual é a sua relação com seus colegas de trabalho? Você é amigo das pessoas, dos animais e do universo em geral. Você acha que o universo é hostil e que o mundo deve ser o sustento? Resumindo, qual é a sua atitude? A reação emocional da garota acima mencionada foi de profundo preconceito. Essa foi a atitude errada ao vender livros, ela tendia para o livro e o escritor. Você pode desenvolver a atitude mental correta quando perceber que nada externamente pode perturbá-lo ou feri-lo sem o seu consentimento mental. Você é o único pensador em seu mundo, consequentemente, nada pode levá-lo à raiva, tristeza ou tristeza sem o seu consentimento mental. As sugestões que vêm de fora não têm nenhum poder, a menos que você permita que elas o movam negativamente em seus pensamentos. Perceba que você é o mestre do seu mundo de pensamento. As emoções seguem o pensamento, portanto, você é supremo em sua própria órbita. Você permite que outros o influenciem. Você permite que as manchetes dos jornais, ou as fofocas ou críticas de outras pessoas o perturbem ou causem depressão mental. Se o fizer, deve admitir que é a causa de seu próprio humor, você criou sua reação emocional. Sua atitude está errada. Você imagina o mal dos outros. Se você fizer isso, observe a emoção gerada em seu mais profundo, é negativo e destrutivo para a sua saúde e prosperidade. As circunstâncias podem afetá-lo apenas conforme você as permite. Você pode voluntária e definitivamente mudar sua atitude em relação à vida e a todas as coisas. Você pode se tornar mestre de seu destino e capitão de sua alma, mente subconsciente. Por meio da imaginação disciplinada, dirigida e controlada, você pode dominar suas emoções e atitude mental em geral. Se você imaginar, por exemplo, que o outro é mau, desonesto e ciumento, observe a emoção que você evocou dentro de si. Agora inverta a situação. Comece a imaginar que a mesma menina ou menino é honesto, sincero, amoroso e gentil. Observe a reação que isso desperta em você. Você não é, portanto, senhor de suas atitudes.
Na realidade, a verdade de toda a questão é que é o seu conceito real de Deus que determina a sua atitude total em relação à vida em geral. Sua ideia dominante sobre Deus é sua ideia de vida, pois Deus é vida. Se você tem a ideia ou atitude dominante de que Deus é o poder espiritual dentro de você que responde ao seu pensamento e que, portanto, uma vez que seu pensamento habitual é construtivo e harmonioso, esse poder o está guiando e prosperando de todas as maneiras, essa atitude dominante vai colorir tudo. Você estará olhando para o mundo com uma atitude mental positiva e afirmativa. Sua perspectiva será positiva e você terá uma alegre expectativa do melhor. Muitas pessoas têm uma visão sombria e desanimada da vida. Eles são azedos, cínicos e rabugentos, isso se deve à atitude mental dominante que direciona sua reação a tudo. O humor de uma pessoa geralmente dura pouco, quando está constantemente cantando blues quando algo maravilhoso acontece em sua experiência ou na de sua família. Um menino de 16 anos que estava indo para o ensino médio me disse: "Estou tirando notas muito ruins. Minha memória está falhando. Eu não sei qual é o problema." A única coisa errada era sua atitude. Ele adotou uma nova atitude mental ao perceber a importância de seus estudos para obter as notas de entrada na faculdade, a fim de se tornar um advogado. Ele começou a orar cientificamente, que é uma das maneiras mais rápidas de mudar a mentalidade. Na oração científica, lidamos com um princípio que responde ao pensamento. Esse jovem percebeu que havia um poder espiritual dentro dele e que era a única causa e poder. Além disso, ele começou a alegar que sua memória era perfeita, e que a inteligência infinita constantemente revelava a ele tudo o que ele precisava saber em todas as melodias em todos os lugares. Ele começou a irradiar amor e boa vontade aos professores e colegas. Este jovem agora está desfrutando de uma liberdade maior do que a que conhecia há vários anos. Ele constantemente imagina os professores e sua mãe parabenizando-o por todos os É imaginar os resultados desejados que se seguiram a essa mudança de atitude em relação aos estudos. Já dissemos que todas as nossas atitudes mentais são condicionadas pela imaginação. Se você imaginar, hoje vai ser um dia negro, os negócios vão ser muito ruins, que está chovendo, nenhum cliente entrará em sua loja, eles não têm dinheiro, etc., você experimentará o resultado de suas imagens negativas. Uma vez, Provar estava andando pelas ruas de Londres e imaginou ter visto uma cobra na rua. O medo deixou semi-paralisado. O que ele viu parecia uma cobra, mas Trovar teve a mesma reação mental e emocional como se fosse uma cobra. Imagine tudo que seja amável, nobre e de boa fama, e toda a sua atitude emocional em relação à vida mudará. O que você imagina da vida? Vai ser uma vida feliz para você? Ou é uma longa série de frustrações? Escolha quem você vai servir. Você modela e dá forma ao seu mundo exterior de experiência de acordo com as imagens mentais em que habitualmente habita. Imagine as condições e circunstâncias da vida que dignificam, elevam, agradam e satisfazem. Se você imagina que a vida é fria, cruel, dura, amarga e que a luta e a dor são inevitáveis, você está tornando a vida miserável para si mesmo. Imagine-se no campo de golfe. Você está livre, relaxado, cheio de entusiasmo e energia. Sua alegria está em superar todas as dificuldades apresentadas pelo campo de golfe. A emoção está em superar todos os obstáculos. Agora, vejamos esta cena. Imagine-se entrando em uma funerária. Observe a resposta emocional diferente apresentada quando você se imagina em cada uma das situações mencionadas acima. Na capela funerária, você pode se alegrar com o novo aniversário da pessoa. Você pode imaginar a pessoa amada cercada por seus amigos em meio a uma beleza e um amor indescritíveis. Você pode imaginar o rio de paz de Deus inundando as mentes e os corações de todos os presentes. Você pode realmente ascender aos céus de sua própria mente, onde quer que esteja, este é o poder da sua imaginação. E ele teve ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, eis que tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas prestaram homenagem a mim. Na antiga simbologia, o sol e a lua representam a mente consciente e subconsciente. As 11 estrelas representam os 11 poderes além da imaginação. Aqui, novamente,
Os escritores inspirados estão dizendo a você que a imaginação disciplinada tem precedência sobre todas as outras faculdades da mente e controla a direção da mente consciente e subconsciente. A imaginação está em primeiro lugar, pode ser dirigido cientificamente. Eu estava examinando uma das torres redondas da Irlanda com meu pai há mais de 50 anos. Ele não disse nada por uma hora, mas permaneceu passivo e receptivo, parecendo estar pensativo. Eu perguntei a ele sobre o que ele estava meditando. Esta é a essência de sua resposta. Ele ressaltou que é apenas nos concentrando nas grandes e maravilhosas ideias do mundo que crescemos e expandimos. Ele contemplou a idade das pedras na torre, então sua imaginação o levou de volta às pedreiras onde as pedras foram formadas pela primeira vez. Sua imaginação despiu as pedras. Ele viu com o olho interior a estrutura, a formação geológica, a composição da pedra, e a reduziu ao estado informe. Finalmente, ele imaginou a unidade das pedras com todas as pedras e com toda a vida. Ele percebeu em suas imagens divinas que era possível reconstruir a história da raça irlandesa olhando para a Torre Redonda. Por meio da faculdade imaginativa, esse professor foi capaz de ver os homens invisíveis que viviam na torre e de ouvir suas vozes. Todo lugar ganhou vida para ele em sua imaginação. Por meio desse poder, ele foi capaz de voltar no tempo quando não havia torre redonda lá. Em sua mente, ele começou a tecer um drama do lugar de origem das pedras, quem as trouxe, o propósito da estrutura e a história relacionada a ela. Como ele me disse, quase consigo sentir o toque e ouvir o som de passos que desapareceram há milhares de anos. A mente subjetiva permeia todas as coisas, está em todas as coisas e é a substância da qual são feitas. O tesouro da eternidade está nas próprias pedras que constituem um edifício. Não há nada inanimado, tudo é vida em suas várias manifestações. O Sol e a Lua fazem reverências a Joseph, imaginação. Verdadeiramente, por meio de sua faculdade de imaginação, você pode imaginar que os segredos invisíveis da natureza são revelados a você. Você descobrirá que pode sondar as profundezas da consciência chamando coisas que não são como se fossem, e o invisível se torna visto. Outra noite, sentei-me em um parque e olhei para o sol poente. De repente, comecei a pensar que o sol é como uma casa na cidade de Los Angeles, há um sol maior atrás de nosso sol e assim por diante até o infinito. A imaginação confunde-se ao ponderar e meditar sobre as miríades de sóis e galáxias solares que se estendem ao infinito além da Via Láctea. Este mundo é apenas um grão de areia na praia infinita. Em vez de ver as partes, olhemos para a totalidade, a unidade de todas as coisas. Somos, como disse o poeta, todas as partes de um todo estupendo, cuja natureza corporal é, e Deus a alma. É realmente fora da mente imaginativa do homem todas as religiões nascem. Não está fora do reino da imaginação, televisão, rádio, radar, superjatos e todas as outras invenções modernas surgiram. Sua imaginação é o tesouro do infinito, que libera para você todas as joias preciosas da música, arte, poesia e invenções. Você pode olhar para alguma ruína antiga, um antigo templo ou pirâmide e reconstruir os registros do passado morto. Nas ruínas de um antigo cemitério de igreja, você também pode ver uma cidade moderna ressuscitada em toda a sua beleza e glória. Você pode estar em uma prisão de necessidade, carência ou atrás de grades de pedra, mas em sua imaginação você pode encontrar uma medida de liberdade nunca sonhada. Lembre-se de como Chico, o limpador de esgoto parisiense, imaginou e viveu em um estado de espírito paradisíaco chamado de sétimo céu, embora nunca tenha visto a luz do dia. Bunyan na prisão escreveu a grande obra-prima, Pilgrim's Progress. Milton, embora cego, viu com o olho interior. Sua imaginação transformou seu cérebro em uma bola de fogo e ele escreveu Paraíso Perdido. Desta forma, ele trouxe um pouco do paraíso de Deus a todos os homens em todos os lugares. A imaginação era o olho espiritual de Milton que o capacitou a cuidar dos negócios de Deus, aniquilando o tempo, o espaço e a matéria, e trazendo as verdades da presença e do poder invisíveis. Um gênio é um homem que está em harmonia com sua mente subconsciente. Ele é capaz de acessar esse reservatório universal e receber respostas para seus problemas. Assim, ele não precisa trabalhar com o suor de sua testa. No tipo de mente genial, a faculdade imaginativa é desenvolvida em um grau muito alto. Todos os grandes poetas e escritores são dotados de uma faculdade imaginativa altamente desenvolvida e cultivada.
Agora posso ver Shakespeare ouvindo as velhas histórias, fábulas e mitos de sua época. Também posso imaginá-lo sentado listando mentalmente todos esses personagens da peça, em seguida, vesti-los um por um com cabelo, pele, músculos, ossos, animando-os e tornando-os tão vivos que pensamos estar lendo sobre nós mesmos. Use sua imaginação e cuide dos negócios de seu pai. A função de seu pai é permitir que sua sabedoria, habilidade, conhecimento e habilidade surjam e abençoe os outros assim como a você mesmo. Você trata dos negócios de seu pai se está administrando uma pequena loja, em sua imaginação, sente que está administrando uma loja maior, prestando mais serviço ao próximo. Se você é um escritor de contos, pode cuidar dos negócios de seu pai. Crie uma história em sua mente que ensine algo sobre a regra de ouro, em seguida, passe essa história e todos os seus personagens por meio de sua mentalidade espiritualizada e altamente artística. Seu artigo será fascinante e intensamente interessante para o seu público. A verdade sobre o homem é sempre maravilhosa e bela. Ao escrever um romance ou história, devemos ter certeza de que vestimos a verdade com sua vestimenta de amor e beleza. Agora você poderia olhar para uma bolota, e com seu olho criativo, construir uma magnífica floresta cheia de rios, riachos e riachos. Você poderia povoar a floresta com todos os tipos de vida. Além disso, você pode pendurar um arco em cada nuvem. Você poderia olhar para um deserto e fazê-lo se alegrar e florescer como uma rosa. Em vez do espinho crescerá a árvore do abeto, e em vez da sarça subirá a murta. Homens dotados de intuição e imaginação encontram água no deserto e criam cidades onde antes outros homens apenas viam um deserto e uma selva. O arquiteto de uma cidade vê os edifícios e as fontes já em operação antes mesmo de cavar um poço ou construir uma casa. Farei do deserto um lago de água, e da terra seca em nascentes de água. Horas longas, trabalho duro ou queimar o óleo da meia-noite não produzirão um Milton, um Shakespeare, um Fidias ou um Beethoven. Os homens realizam grandes coisas por meio de momentos de silêncio imaginando que as coisas invisíveis dele desde a fundação do tempo são claramente visíveis. Você pode imaginar a beleza indescritível daquele que é sendo expressa em sua tela, e se você for um verdadeiro artista apaixonado pela beleza, grande beleza surgirá sem esforço. Momentos de grande inspiração virão para você, não terá nada a ver com suor ou árduo trabalho mental. Em Greenwich Village, conheci um poeta que escreveu belos poemas, ele os imprimiu em cartões e os vendeu na época do Natal. Alguns desses poemas eram belas joias de amor espiritual. Ele disse que quando ficasse quieto, as palavras viriam à sua mente acompanhadas por uma cena adorável. Flores, pessoas e amigos surgiam claramente em sua mente. Essas imagens falaram com ele. Eles contaram a ele sua história. Frequentemente, o poema, a canção ou a canção de ninar completos pareciam completos e prontos em sua mente, sem o menor esforço. Seu hábito era imaginar que estava escrevendo belos poemas que mexiam com os corações dos homens. Shelley disse que a poesia era uma expressão da imaginação. Quando o poeta medita sobre o amor e deseja escrever sobre o amor, a inteligência invisível e a sabedoria dentro dele agitam sua mente, lança o feitiço da beleza de Deus sobre ele e o desperta para o amor eterno de Deus, para que suas palavras sejam revestidas de sabedoria, verdade e beleza. O grande músico está dentro. Se for seu negócio tocar ou compor música, certifique-se de estar no negócio de seu pai. A tarefa de seu pai é, antes de tudo, reconhecer Deus como grande músico, então medite, sinta, ore e saiba que a música interior canta ou toca através de você a canção do amor de Deus, e você tocará como nunca tocou antes. Cada invenção de Edison foi concebida primeiro em sua imaginação. O mesmo aconteceu com Tesla, outro grande inventor e cientista. Acho que foi Oliver Wendell Holmes quem disse que precisamos de 3 historiadores que possam idealizar, imaginar e prever. Acredito que foi a capacidade de imaginar e sonhar que levou a Ford a buscar colocar um mundo sobre rodas. Sua capacidade de imaginar causa e permite que você remova todas as barreiras de tempo e espaço. Você pode reconstruir o passado ou contemplar o pensamento futuro através de seu olho interior. Não é à toa que diz em Gênesis, Israel amou José a imaginação mais do que todos os seus irmãos. A imaginação, quando disciplinada, espiritualizada, controlada e dirigida torna-se o atributo mais exaltado e nobre do homem. Há alguns anos, conversei com um jovem químico,
que afirmou que durante anos seus superiores haviam tentado fabricar um certo corante alemão e não conseguiram. Ele recebeu a designação quando foi com eles. Como ele comentou, ele não sabia que isso não poderia ser feito e sintetizou o composto sem nenhuma dificuldade. Eles ficaram maravilhados e queriam saber seu segredo. Sua resposta foi que ele imaginava que tinha a resposta. Pressionado ainda mais por seus superiores, ele disse que podia ver claramente as letras, resposta, em uma cor vermelha flamejante em sua mente. Então ele criou um vácuo sob as letras sabendo que ao imaginar a fórmula química sob as letras, o subconsciente o preencheria. Na terceira noite ele teve um sonho, no qual a fórmula completa e a técnica de fazer o composto foram claramente apresentadas. Joseph imaginação e é um sonhador e um sonhador de sonhos. Eles conspiraram contra ele para matá-lo. E disseram uns aos outros, eis que vem esse sonhador. Talvez, ao ler essas citações bíblicas, haja pensamentos de medo, dúvida e ansiedade conspirando em sua própria mente para matar ou matar aquele desejo, ideal ou sonho seu. Você olha para as condições ou circunstâncias e o medo surge em sua mente, ainda assim, existe o desejo dentro de você que, se realizado, traria paz e resolveria o seu problema. Você deve ser como José e se tornar um sonhador prático. Decida realizar seus sonhos. Retire e abstraia sua atenção agora das aparências das coisas e das evidências dos sentidos. Mesmo que seus sentidos neguem o que você ora, afirme isso como verdadeiro em seu coração. Traga sua mente de volta de sua perambulação atrás dos falsos deuses do medo e da dúvida para descansar na onipotência do poder espiritual dentro de você. No silêncio e na quietude de sua mente, concentre-se no fato de que existe apenas um poder e uma presença. Este poder e presença estão agora respondendo ao seu pensamento como orientação, força, paz e alimento para a alma. Dê toda a sua atenção mental para reconhecer a soberania absoluta do poder espiritual, sabendo que o Deus Poder tem a resposta e agora está mostrando o caminho. Confia, acredite nisso, e caminhe na terra na luz, sua oração já foi respondida. Todos nós lemos a história de Colombo e sua descoberta da América. Foi a imaginação que o levou à descoberta. Sua imaginação somada à fé em um poder divino o levaram adiante e o trouxeram à vitória. Os marinheiros disseram a Colombo, o que faremos quando toda a esperança se for? Sua resposta foi, você dirá ao raiar do dia, navegue, navegue e continue. Aqui está a chave para a oração, seja fiel até o fim, cheio de fé a cada passo do caminho, persistindo até o fim, sabendo em seu coração que o fim está seguro, porque você viu o fim. Tendo visto e sentido o fim, como disse Trovada, você desejou os meios para a realização do fim. Copérnico, por meio de sua imaginação vívida, revelou como a Terra girava em seu eixo, fazendo com que as velhas teorias astronômicas fossem descartadas. Acho que seria uma ideia maravilhosa se todos nós, de vez em quando, reformulássemos nossas ideias, verificássemos nossas crenças e opiniões e nos perguntássemos honestamente, por que eu acredito nisso? De onde veio essa opinião? Talvez muitas ideias, teorias, crenças e opiniões que defendemos sejam completamente errôneas e tenham sido aceitas por nós como verdadeiras sem qualquer investigação quanto à sua veracidade ou exatidão. Porque nosso pai e nosso avô acreditavam de certa forma, não é razão para acreditarmos. Uma mulher me disse que certa ideia que ela teve deve ser verdade, porque sua avó acreditava nela. Isso é um absurdo. A mente racial acredita em muitas coisas que não são verdadeiras. O que desceu de geração em geração não é necessariamente válido ou a palavra final e autoridade. A mulher acima mencionada, que era honesta e bem-intencionada, tinha uma mente muito sensível às verdades psicológicas. Ela interpretou tudo na Bíblia literalmente. Essa mente agia por preconceito, superstição e se opunha a tudo que não estivesse de acordo com suas crenças, opiniões e noções preconcebidas estabelecidas. Nossa mente deve ser como um paraquedas. O último se abre, senão, não é bom. Da mesma forma, devemos abrir nossos olhos e mentes para novas verdades. Devemos ter fome e sede de novas verdades e novos conhecimentos, permitindo-nos voar bem acima de nossos problemas nas asas da fé e da compreensão. Os famosos biólogos, físicos, astrônomos e matemáticos de nossos dias são homens dotados de uma imaginação científica vívida. Por exemplo,
a teoria da relatividade de Einstein existiu primeiro em sua imaginação. Arqueólogos e paleontólogos que estudam as tumbas do Antigo Egito por meio de sua percepção imaginativa reconstroem cenas antigas. O passado morto torna-se vivo e audível mais uma vez. Olhando para as ruínas antigas e seus hieróglifos, o cientista nos fala de uma época em que não havia linguagem. A comunicação era feita por grunhidos, gemidos e sinais. A imaginação do cientista permite-lhe revestir este antigo templo com telhados e envolvê-lo com jardins, piscinas e fontes. Os restos fósseis são revestidos de olhos, tendões e músculos, e eles novamente andam e falam. O passado se torna o presente vivo e descobrimos que na imaginação não há tempo nem espaço. Por meio de sua faculdade de imaginação, você pode ser companheiro dos escritores mais inspirados de todos os tempos. Dei uma palestra sobre o 21º capítulo do Apocalipse algum tempo atrás no Wilshire Bell Theatre em Los Angeles para nossa audiência de domingo. Na noite anterior, enquanto eu estava meditando sobre o significado interno dos versos seguintes, eu intuitiva e realmente senti a presença e a companhia íntima do vidente místico que escreveu os versos inspirados. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, com eles habitará e será o seu Deus. Rev. 21:2. Você não pode agora percorrer o corredor de sua própria mente e aí ver, perceber, sentir e sentir interiormente o rio da paz de Deus fluindo em sua mente. Você está agora na cidade santa, sua própria mente, habitada por pessoas tão amáveis como felicidade, alegria, fé, harmonia, amor e boa vontade. Sua mente está revestida com a beleza radiante de Deus e seu humor é exaltado, nobre e divino. Você está casado mental e espiritualmente com Deus e com todas as coisas boas. Você está usando suas vestes nupciais, porque está em sintonia com o infinito, e as verdades eternas de Deus constantemente impregnam sua mente. Em sua imaginação, você sente que é o tabernáculo de Deus e que seu Espírito Santo satura e preenche todas as partes de seu ser. Sua imaginação agora fica tomada por um frenesi divino. Você se torna intoxicado por Deus, tendo recebido o anticorpo divino, a presença de Deus na câmara do seu coração. Você pode olhar para uma rocha, a partir dessa rocha, através da imaginação divina, você pode revelar a Madonna e retratar uma visão de beleza e alegria para sempre. Nunca permita que sua imaginação seja usada negativamente, nunca distorça ou torça. Você pode imaginar doenças, acidentes e perdas e se tornar um desastre mental. Imaginar a doença e a carência é destruir sua paz de espírito, saúde e felicidade. Certa vez, a bordo do navio, ouvi um passageiro exclamar ao olhar para o sol poente, estou tão feliz, espero que dure para sempre. Quantas vezes você já viu um nascer do sol glorioso? Talvez você tenha dito, espero que dure para sempre. Nada neste mundo transitório dura eternamente, entretanto, as verdades de Deus duram para sempre. A escuridão segue a noite, mas amanhã virá novamente. O crepúsculo também virá. Você não quer que as coisas parem. Você também não quer ficar parado, pois há novos mundos internos e externos a serem conquistados. Mudança eterna está na raiz de toda a vida. Você não quer permanecer em uma rotina. Os problemas são a maneira da vida pedir uma resposta. A maior alegria e satisfação está em vencer, em vencer. A vida se tornaria insuportável e insuportável se não experimentássemos mudanças. Ficaríamos entediados com a monotonia das coisas. Você se depara com noite e dia, frio e calor, vazante e fluxo, verão e inverno, esperança e desespero, sucesso e fracasso. Você se encontra movendo-se através dos opostos, através do seu poder de imaginar o que você deseja e sentir sua realidade subjetivamente, é reconciliar os opostos e trazer paz à mente. Em meio à tristeza ou perda de um ente querido, sua imaginação e fé, as duas asas do pássaro, levam você para o alto seio de Deus, seu Pai, onde você encontra paz, consolo e divino descanso para sua alma. Em sua imaginação, você olha para a própria face ou verdade de Deus, e Deus enxuga todas as lágrimas e não haverá mais choro. Toda a névoa e névoa da mente humana se dissolvem na luz do sol do amor de Deus.
E Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas anteriores já passaram. Eis que faço novas todas as coisas. Rev. 4,5. Quando a noite está negra, você não vê saída, isto é, quando seu problema for mais agudo, deixe sua imaginação ser seu salvador. Levantarei meus olhos e imaginação até as colinas, de onde vem minha ajuda. Sal. 121, 1. As colinas são de uma ordem interna, a presença de Deus em você. Quando você busca orientação e inspiração, fixe seus olhos nas estrelas da verdade de Deus, como a inteligência infinita me conduz e me guia, ou a sabedoria divina inunda minha mente e sou inspirado do alto. Há um designer, um arquiteto e um tecelão dentro de você, toma a estrutura de sua mente, seus pensamentos, sentimentos e crenças e os molda em um padrão de vida que lhe traz paz ou discórdia, saúde ou doença. Você pode imaginar uma vida que o levará ao terceiro céu, onde verá coisas indizíveis e inexprimíveis de Deus, ou, por meio do uso distorcido e mórbido de sua imaginação, poderá mergulhar nas profundezas da degradação. O homem é o tabernáculo de Deus, e não importa o quão baixo um homem tenha caído, a presença curadora está lá esperando para ministrar a ele. Está dentro de nós esperando que o invoquemos. Você pode usar sua imaginação em todas as transações comerciais de uma maneira maravilhosa. Sempre se imagine no lugar do outro, isso diz a você o que fazer. Imagine que o outro está expressando tudo o que você deseja vê-lo expressar. Veja-o como ele deve ser, não como ele parece ser. Talvez ele seja ranzinza, sarcástico, amargo, hostil, pode haver muitas esperanças frustradas e tragédias à espreita em sua mente. Imagine todas as coisas amáveis e de boa fama, e por meio de sua imaginação, você o cobriu com as vestes de Deus. O mundo de ideais de Deus e as ideias infinitas de Deus estão dentro dele esperando para nascer e se libertar. Você pode dizer se quiser, Deus espera para nascer nele. Você pode abrir a porta e acender o fogo do amor de Deus no coração daquele homem, e talvez a faísca que você acendeu explodirá em um fogo divino. As maiores e mais ricas galerias de arte do mundo são as galerias da mente devotadas às verdades e beleza de Deus. Leonardo da Vinci, por meio de seu dom de imaginação, meditou sobre Jesus e os 12 discípulos e o que eles significavam. Perdido em devaneios profundos, sua imaginação escondeu as imagens perfeitas do reservatório infinito dentro dele. Devido ao seu foco perfeito, seu olho interno brilhou com uma luminosidade interior, de modo que ele foi inspirado, e de suas imagens divinas surgiu a obra-prima, a Última Ceia. Você visitou um lago tranquilo ou o topo de uma montanha. Observe como a superfície plácida, fria e calma refletia as luzes celestiais, assim como a mente tranquila do homem espiritual reflete as luzes e sabedoria interiores de Deus. Imagine o seu ideal de vida, conviver com esse ideal. Deixe o ideal cativar sua imaginação, deixe o ideal te emocionar. Você se moverá na direção do ideal que governa sua mente. Os ideais da vida são como o orvalho do céu, que se move sobre as áreas áridas da mente do homem, revigorando e revigorando. A imaginação do escritor inspirado foi inflamada pela verdade quando escreveu: há um rio cujas correntes alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Salmos 46, 4. Agora você sabe que a imaginação é o rio que lhe permite voltar psicologicamente a Deus. Os riachos e riachos são suas ideias e sentimentos, além da emanação de amor e boa vontade que emana de você para todos os homens em todos os lugares. O homem olha para o mundo e vê a doença, o caos e a desumanidade do homem para com o homem. O homem com a imaginação disciplinada se eleva acima de todas as aparências, discórdia, evidência dos sentidos e vê o sublime princípio da harmonia operando através, em e por trás de todas as coisas. Ele sabe por meio de sua imagem divina que existe uma lei eterna de justiça por trás de todas as coisas, uma paz eterna, um amor ilimitado governando todo o cosmos. Essas verdades surgem no coração e nascem da verdade eterna que, por meio da imaginação, perfura o véu externo e repousa no significado divino da maneira como é em Deus e no céu. A imaginação foi a oficina de Deus que inspirou o escritor das seguintes joias espirituais incomparáveis, que percorrerão o corredor do tempo e viverão para sempre. Para a eterna beleza e para imagens divinas,
eles são insuperáveis no trato com a disponibilidade e imanência da presença de Deus. Pois ele dará aos seus anjos o comando de ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91, 11. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estarás, se eu fizer a minha cama no inferno, eis que aí estás. Se tomo as asas da alva, e habito nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Capítulo 2. Usando a mente subconsciente nos negócios. Muito antes de nossa Bíblia ser publicada, a sabedoria ancestral dizia: como um homem imagina e sente, ele se torna. Este antigo ensinamento se perde na noite do tempo, está perdido na antiguidade. A Bíblia declara: como um homem pensa em seu coração, assim ele é. A lenda relata que há muitos milhares de anos os sábios chineses se reuniram sob a liderança de um grande sábio para discutir o fato de que vastas lendas de invasores brutais estavam pilhando e saqueando a terra. A questão a ser resolvida era: como devemos preservar a sabedoria ancestral da destruição dos invasores? Houve muitas sugestões. Alguns achavam que os antigos pergaminhos e símbolos deveriam ser enterrados nas montanhas do Himalaia. Outros sugeriram que a sabedoria fosse depositada em mosteiros no Tibete. Outros ainda apontaram que os templos sagrados da Índia eram os lugares ideais para a preservação da sabedoria de seu Deus. O sábio-chefe ficou em silêncio durante toda a discussão. Na verdade, ele adormeceu no meio da conversa e roncou alto, para a grande consternação deles. Ele acordou em pouco tempo e disse: então Deus me deu a resposta, e é esta: vamos encomendar os grandes artistas pictóricos da China, homens dotados de imaginação divina, que é a oficina de Deus, e diga a eles o que desejamos realizar. Nós os iniciaremos nos mistérios da verdade. Eles irão retratar ou retratar em forma de imagem as grandes verdades que serão preservadas para sempre, e por incontáveis gerações ainda não nascidas. Quando terminarem a dramatização das grandes verdades, poderes, qualidades e atributos de Deus por meio de uma série de cartas com figuras, contaremos ao mundo sobre um novo jogo que se originou. Homens em todo o mundo, para sempre, os usarão como um jogo de azar, sem saber que, por meio desse dispositivo simples, estão preservando o ensinamento sagrado para todas as gerações. Esta foi a origem do nosso próprio baralho de cartas. O antigo sábio chinês, de acordo com a lenda, acrescentou: se todos os escritos sagrados fossem destruídos, eles poderiam ser ressuscitados a qualquer momento por meio dos ensinamentos simbólicos e significados internos dos vários designs nas cartas de jogar. A imaginação reveste todas as ideias e lhes dá forma. Esses artistas, por meio da arte divina da imaginação, revestiram todas essas ideias com uma forma pictórica. No ato da imaginação, aquilo que está escondido em seu mais profundo se manifesta. Pela imaginação, o que existe em latência ou está adormecido dentro de você recebe forma de pensamento. Contemplamos o que até então não havia sido revelado. Vejamos alguns exemplos simples. Quando você ia se casar, você tinha imagens vívidas e realistas em sua mente. Com o seu poder de imaginação, você viu o ministro ou padre. Você ouviu pronunciar as palavras, você viu as flores, a igreja e ouviu a música. Você imaginou o anel em seu dedo e viajou por sua imaginação em sua lua de mel para Niágara ou Europa. Tudo isso foi executado por sua imaginação. Da mesma forma, antes da formatura, você tinha um belo drama cênico correndo em sua mente. Você havia revestido de forma formal todas as suas ideias sobre a formatura. Você imaginou o professor ou o presidente da faculdade lhe dando o seu diploma. Você viu todos os alunos vestidos com aventais. Você ouviu sua mãe, ou pai, ou sua namorada parabenizá-lo. Você sentiu o abraço e o beijo. Foi tudo real, dramático, emocionante e maravilhoso. As imagens apareceram livremente em sua mente, como se do nada, mas você sabe e deve admitir que houve e existe um Criador interno com poder para moldar todas essas formas que você viu em sua mente e dotá-las de vida, movimento e voz. Essas imagens diziam a você: só para você vivemos. Um jovem me disse no exército antes de receber alta: vejo minha mãe claramente. Agora posso imaginá-la bem-vinda. Eu vejo a velha casa. O pai está fumando cachimbo.
Minha irmã está alimentando os cachorros. Eu posso ver cada marca e canto dessa casa. Posso até ouvir suas vozes. De onde vêm todas essas imagens vívidas? Keats disse que existe uma sabedoria ancestral no homem, e podemos, se quisermos, beber daquele velho vinho do céu. O espírito ou Deus em você é a base real da imaginação. Certa vez, em um exame em Londres, não sabia a resposta a uma pergunta importante. Fiquei quieto e disse repetidamente lentamente, meditando de uma forma relaxada, Deus revela a resposta. Nesse ínterim, continuei respondendo às outras perguntas que eram fáceis. Sabemos que, quando você relaxa a mente consciente, a sabedoria subjetiva ganha destaque. Em pouco tempo, a imagem da resposta veio claramente à minha mente. Estava lá em palavras como uma página de um livro com a resposta inteira escrita como um gráfico na mente. Uma sabedoria mais poderosa do que a da minha mente consciente ou intelecto falou através de mim. Um menino de escola muito religioso de cerca de 14 anos veio até mim. Sempre que tinha um problema, ele me dizia que imaginava que Jesus estava falando com ele, dando-lhe a resposta para seu problema e dizendo-lhe o que fazer. Sua mãe estava muito doente, esse menino era muito imaginativo. Ele leu a história de Jesus curando a mulher com febre. Meu amiguinho contou-me, ontem à noite imaginei Jesus me dizendo, vai, tua mãe está curada. Ele tornou aquele drama da mente tão real, vívido e intenso, que devido à sua fé e crença ele se convenceu da verdade do que ouviu subjetivamente. Sua mãe estava completamente curada, no entanto, ela foi considerada naquele momento sem esperança e sem ajuda médica. Sendo um estudante das leis da mente, você sabe o que aconteceu. Ele se galvanizou no sentimento de ser um com sua imagem, e de acordo com sua fé ou convicção, isso foi feito a ele. Existe apenas uma mente e uma presença curadora. Quando o menino mudou de convicção sobre sua mãe e sentiu sua saúde perfeita, a ideia de saúde perfeita ressuscitou em sua mente simultaneamente. Ele não sabia nada sobre cura espiritual ou o poder da imaginação. Ele operou a lei inconscientemente e acreditava em sua própria mente que Jesus estava realmente falando com ele. Então, de acordo com sua crença, isso foi feito a ele. Acreditar em algo é aceitá-lo como verdadeiro. É por isso que Paracelso disse no século XVI, seja objeto de sua crença verdadeiro ou falso, você obterá os mesmos resultados. Existe apenas um princípio espiritual de cura e um processo de cura chamado fé. Isso é feito a você de acordo com a sua fé. Existem muitos processos, métodos e técnicas de cura, e todos eles obtêm resultados, não por causa da técnica ou método específico, mas por causa da imaginação e da fé no processo específico. Todos eles estão acessando a única fonte de cura que é Deus. A infinita presença de cura permeia todas as coisas e é onipresente. O médico vodú com seus encantamentos obtém resultados. O mesmo acontece com os Kauna do Havaí com suas ministrações, os vários ramos do novo pensamento, a ciência cristã, a escola de medicina de Nancy, osteopatia, etc. obtém curas. Todas essas escolas de pensamento estão encontrando níveis de consciência e estão indo bem. Qualquer método ou processo que alivie a miséria, dor e angústia humana é bom. Muitas igrejas praticam a imposição de mãos, outros fazem novenas e visitam santuários. Todos são beneficiados de acordo com sua aceitação mental ou crença. Quando você está disposto a ficar sozinho com Deus e parar completamente de dar poder às coisas externas, quando você não mais dá poder ao mundo fenomenal, o que significa fazer de um mundo de efeito uma causa, quando toda a sua lealdade é dada ao poder espiritual dentro de você, percebendo como a única presença e a única causa, você não precisará de nenhum tipo de adereço. A inteligência viva que fez seu corpo responderá imediatamente à sua fé e compreensão, e você terá uma cura espiritual instantânea. Se você não está naquele nível de consciência em que pode crescer um dente por meio da oração, a coisa óbvia a fazer é ir ao dentista, ore por ele e por um ajuste oral divino perfeito. Contanto que você acredite em causas externas, você buscará soluções externas. Para ilustrar melhor o poder da imaginação, contarei a você sobre um parente próximo que tinha tuberculose. Seus pulmões estavam gravemente enfermos. Seu filho decidiu curar seu pai. Ele voltou para casa em Perth, Austrália Ocidental, onde morava seu pai,
e disse-lhe que havia conhecido um monge que lhe vendeu um pedaço da cruz verdadeira e que ele lhe deu o equivalente a $500 por ela. Este jovem pegou uma lasca de madeira da calçada, foi a um joalheiro e mandou colocar um anel para que parecesse real. Ele disse a seu pai que muitos eram curados apenas com o toque no anel ou na cruz. Ele inflamou e acendeu a imaginação do pai a tal ponto que o velho senhor arrancou-lhe o anel, colocou-o sobre o peito, orou em silêncio e foi dormir. De manhã ele foi curado, todos os testes da clínica foram negativos. Você sabe, é claro, não foi a lasca de madeira da calçada que o curou. Foi sua imaginação despertada em um grau intenso, mas a expectativa confiante de uma imaginação perfeita foi unida à fé ou sentimento subjetivo, e a união dos dois trouxe a cura. O pai nunca aprendeu o truque que foi pregado nele, se tivesse, provavelmente teria uma recaída. Ele permaneceu completamente curado e faleceu 15 anos depois, aos 89 anos. Eu sei que um homem de negócios aqui em Los Angeles alcançou o topo em sua área. Ele me disse por 30 anos que as decisões mais importantes que tomou foram baseadas em sua conversa imaginária com Paul. Pedi-lhe que elaborasse, e ele observou que poucas pessoas no mundo dos negócios perceberam a orientação e os conselhos maravilhosos que poderiam receber dramatizando em sua imaginação que estavam recebendo conselhos dos escritores ou grandes videntes da Bíblia. Citarei esse executivo de sucesso com a maior precisão possível. Muitas vezes minhas decisões podem ter feito a empresa prosperar ou levá-la à falência. Eu vacilei, tive pressão alta e doenças cardíacas. Um dia, tive a ideia de por que não perguntar a Jesus ou a Paulo. Eu adorava as epístolas de Paulo, por isso, quando uma decisão importante estava para ser tomada, imagino que Paulo estava me dizendo, sua decisão é perfeita, isso vai abençoar sua organização. Deus te abençoe, meu filho. Continue no caminho de Deus. Depois de imaginar que vi Paul e ouvi, uma onda de paz e tranquilidade interior tomaria conta de mim, eu estava em paz com todas as decisões. Esta foi a maneira desse homem de negócios receber a orientação divina, usando sua imaginação para se convencer de que a ação correta era dele. Existe apenas um princípio de inteligência neste mundo, tudo o que é realmente necessário é dizer e acreditar, Deus está me guiando agora, e só a ação correta em minha vida. A mente, como Trovadri diz, funciona como um silogismo. Se sua premissa estiver correta, a conclusão ou resultado corresponderá. O subjetivo raciocina apenas dedutivamente, e sua sequência ou conclusão está sempre em harmonia com a premissa. Estabeleça a premissa certa em sua mente, você será subjetivamente compelido à ação correta. O movimento interno da mente é a ação. Os movimentos e ações externos são a resposta automática do corpo ao movimento interno da mente. Ouvir um amigo ou colega parabenizá-lo por sua maravilhosa decisão irá induzir o movimento da ação correta em sua vida. O homem que usou São Paulo para impregnar sua mente com a crença na ação correta estava usando o princípio eterno único de inteligência. Sua técnica para chegar a esse ponto em sua mente realmente não importa. Goethe usou sua imaginação com sabedoria ao se deparar com dificuldades e apuros. Seus biógrafos afirmam que ele estava acostumado a passar muitas horas em silêncio, mantendo conversas imaginárias. É bem sabido que seu costume era imaginar um de seus amigos diante dele em uma cadeira respondendo da maneira certa. Em outras palavras, se ele estava preocupado com algum problema, ele imaginava que seu amigo estava lhe dando a resposta certa ou adequada, acompanhada dos gestos usuais, qualidades tonais da voz, tornando toda a cena imaginária o mais real e vívida possível. Eu conhecia muito bem um corretor da Bolsa de Nova York, que costumava assistir às minhas aulas no Stave Hall lá. Seu método de resolver dificuldades financeiras era muito simples. Ele tinha conversas mentais e imaginárias com um banqueiro multimilionário, amigo seu, que costumava parabenizá-lo por seu julgamento sábio e sólido e elogiá-lo por comprar as ações certas. Ele costumava dramatizar essa conversa imaginária até que psicologicamente a fixou como uma forma de crença em sua mente. O Sr. Nichols, aluno de Ouspensky, costumava dizer, observe sua fala interior e deixe-a concordar com seu objetivo. A conversa ou discurso interno desse corretor certamente concorda com seu objetivo de fazer investimentos sólidos para ele e seus clientes.
Ele me disse que seu principal objetivo na vida profissional era ganhar dinheiro para os outros e vê-los prosperar financeiramente por meio de seus sábios conselhos. É bastante óbvio que ele estava usando as leis da mente de maneira construtiva. A oração é um hábito. Esse corretor regularmente, em intervalos frequentes durante o dia voltava a imagem mental em sua mente, ele criou um padrão profundo e subjetivo. Aquilo que é corporificado subjetivamente é expresso objetivamente. É a imagem mental sustentada que se desenvolve na casa escura da mente. Execute seu filme mental com frequência. Adquira o hábito de exibi-lo na tela de sua mente com frequência. Depois de algum tempo, ele se tornará um padrão definido e habitual. O filme interno que você viu com os olhos da mente será manifestado abertamente. Ele chama as coisas que não são como se fossem, e o invisível torna-se visível. Muitas pessoas resolvem seus dilemas e problemas pelo jogo de sua imaginação, sabendo que tudo o que imaginam e sentem como verdadeiro será e deve acontecer. Algum tempo atrás, uma certa jovem estava envolvida em um complicado processo judicial que persistia por 5 anos. Houve um adiamento após o outro, sem solução à vista. Por minha sugestão, ela começou a dramatizar o mais vividamente possível seu advogado, tendo uma animada discussão com ela sobre o resultado. Ela faria perguntas a ele, e ele responderia apropriadamente. Então ela condensou tudo em uma frase simples, como sugerido anos atrás pela Escola Francesa de Terapêutica Mental. Ela o fez repetir várias vezes para ela. A frase que ela disse foi: houve uma solução perfeita e harmoniosa. Todo o caso é resolvido fora do tribunal. Ela ficava olhando para a imagem mental sempre que tinha um momento livre. Enquanto em um restaurante para uma xícara de café, ela executou o filme mental com gestos, voz e equipamento de som. Ela podia imaginar facilmente o som de sua voz, sorriso e maneirismo. Ela exibiu o filme com tanta frequência que ele se tornou um padrão subjetivo, uma linha regular de trem. Estava escrito em sua mente, ou como a Bíblia diz, estava escrito em seu coração e inscrito em suas partes internas. Sua conclusão foi: é Deus em ação, o que significa harmonia e paz globais. A harmonia é de Deus, e o que você deseja em um caso legal é uma solução harmoniosa. Na ciência da imaginação, você deve, antes de tudo, começar a disciplinar sua imaginação e não deixá-la correr solta. A ciência insiste na pureza. Se você deseja um produto quimicamente puro, deve remover todos os vestígios de outras substâncias, bem como materiais estranhos. Em outras palavras, você deve separar e jogar fora todas as impurezas. Na ciência da imaginação, você elimina todas as impurezas mentais, como medo, preocupação, fala interior destrutiva, autocondenação e a união mental com outros negativos diversos. Você deve concentrar toda a sua atenção no seu ideal e se recusar a ser desviado de seu propósito ou objetivo na vida. Conforme você se absorve mentalmente na realidade do seu ideal, ao amar e permanecer fiel a ele, verá o seu desejo tomar forma em seu mundo. No livro de Josué está escrito: escolhei hoje a quem servais. Deixe sua escolha ser: vou imaginar todas as coisas que são amáveis e de boa fama. Eu conheço e conversei com muitas pessoas que diabolicamente invertem o uso de sua faculdade dada por Deus. A mãe, por exemplo, imagina que algo ruim aconteceu com seu filho, John, porque ele está voltando tarde para casa. Ela imagina um acidente, um hospital, Johnny na sala de cirurgia, etc. Um homem de negócios cujos assuntos estão prosperando, mas habita na negação, é outro exemplo do uso destrutivo da imaginação. Ele chega em casa do escritório, dirige um filme em sua mente de fracasso, vê as prateleiras vazias, imagina-se entrando em falência, um saldo bancário vazio, e o negócio fechado. No entanto, o tempo todo ele está realmente prosperando. Não há qualquer verdade em que imagem negativa, mental dele, é uma mentira feita de pano inteiro. Em outras palavras, a coisa que ele teme não existe salvo em sua imaginação mórbida, o fracasso nunca vai acontecer, exceto que ele mantém-se que imagem mórbida carregado com a emoção do medo. Se ele constantemente se entregar a este quadro mental, ele, é claro, trará falha para passar. Ele teve a escolha do fracasso ou do sucesso, mas escolheu o fracasso. Existem preocupantes crônicos, eles nunca parecem imaginar nada bom ou amável.
Eles parecem saber que sempre algo ruim ou destrutivo vai acontecer. Eles não podem lhe dizer uma razão pela qual algo bom deveria e poderia acontecer, no entanto, eles estão prontos com todas as razões pelas quais algo terrível e maligno deve ocorrer. Por que é isso? A razão é simples: essas pessoas são habitualmente negativas, ou seja, a maior parte do pensamento deles é de natureza negativa, caótica, destrutiva e mórbida. À medida que continuam a criar o hábito desses padrões negativos de pensamento, eles condicionam sua mente subconsciente de forma negativa. Sua imaginação é governada por seus humores e sentimentos dominantes, é por isso que eles imaginam mal até mesmo sobre seus entes queridos. Por exemplo, se o filho deles está no exército, eles imaginam que ele vai pegar um resfriado, se tornar um alcoólatra, se tornar moralmente frouxo, ou se ele está em combate, eles imaginam que ele será baleado. E todos os tipos de imagens destrutivas entram em sua mente. Isso se deve ao encanto hipnótico do hábito, e suas orações se tornam nulas e sem efeito. Faça uma escolha agora. Comece a pensar de forma construtiva e harmoniosa. Pensar é falar. Seu pensamento é sua palavra. Que as vossas palavras sejam como favos de mel, doces para os ouvidos e agradáveis para os ossos. Que suas palavras sejam como maçãs de ouro em imagens de prata. O futuro é o presente crescido, é sua palavra o pensamento invisível tornado visível. Suas palavras são doces para os ouvidos. Como é a sua fala interior neste momento? Ninguém ouviu você, é o seu próprio pensamento silencioso. Talvez você esteja dizendo a si mesmo: não posso, é impossível. Estou muito velho agora. Que chance eu tenho? Mary pode, mas eu não posso. Não tenho dinheiro. Eu não posso pagar isso ou aquilo. Eu tentei, sem uso. Você pode ver que suas palavras não são como um favo de mel, eles não são doces aos seus ouvidos, eles não o elevam nem inspiram. Ouspensky sempre enfatizava a importância da fala interna, da conversa interna ou da conversa interna. É realmente como você se sente por dentro, para o interior espelho o exterior. Sua fala interior é agradável até os ossos. Isso te exalta, te emociona e te faz feliz. Os ossos são símbolos de suporte e simetria. Deixe sua fala interior sustentá-lo e fortalecê-lo. Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Veja, eu coloquei diante de ti hoje a vida e o bem, e a morte e o mal. Decretar agora, e dizei de forma significativa: deste momento em diante, admitirei em minha mente para consumo mental apenas aquelas ideias e pensamentos que me curam, abençoam, inspiram e fortalecem. Que suas palavras de agora em diante sejam como maçãs de ouro em imagens de prata. Uma maçã é uma fruta deliciosa. Ouro significa poder. Imagens de prata significam na Bíblia seus desejos. A imagem em sua mente é a maneira como você deseja que as coisas sejam. É a imagem do seu desejo realizado. Pode ser uma nova posição ou saúde. Deixe suas palavras, seu pensamento silencioso interior e sentimento coincidirem e concordarem com a imagem de prata ou com o seu desejo. Desejo e sentimento unidos em um casamento mental se tornarão a oração respondida. Certifique-se de seguir a imaginação da Bíblia e deixe suas palavras serem doces aos ouvidos. O que você está ouvindo agora? O que você está escutando? A que você está prestando atenção? Qualquer coisa que você dê atenção irá crescer, ampliar e se multiplicar em sua experiência. A fé vem pelo ouvir, diz Paulo. Ouça as grandes verdades de Deus. Ouça a voz de Deus. Em que idioma ele fala? Não é gaélico, francês, italiano, mas a língua universal ou estado de espírito de amor, paz, alegria, harmonia, fé, confiança e boa vontade. Dê ouvidos a essas qualidades e potências de Deus. Alimente-se mentalmente dessas qualidades e, à medida que continuar a fazê-lo, será condicionado a essas qualidades positivas e duradouras, e a lei de amor o governará. Você já ouviu esta citação frequentemente repetida: o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que sua mente é a mente de Deus, pois há apenas uma mente. Seu espírito é o espírito de Deus, e você cria exatamente da mesma maneira e por meio da mesma lei que Deus cria.
Seu mundo individual, ou seja, experiências, condições, circunstâncias, ambiente, bem como sua saúde física, estado financeiro, vida social, etc., é feito de suas próprias imagens mentais e a sua própria semelhança. Semelhante atrai semelhante. Seu mundo é um espelho que reflete de volta para você seu mundo interior de pensamentos, sentimentos, crenças e conversas interiores. Se você começar a imaginar poderes malignos trabalhando contra você, ou que há um feitiço atrás de você, ou que outras forças e pessoas estão trabalhando contra você, haverá uma resposta de sua mente mais profunda para corresponder a essas imagens negativas e medos em sua mente. Portanto, você começará a dizer que tudo está contra você, ou que as estrelas se opõem a você, ou você culpará o karma, suas vidas passadas ou algum demônio. Na verdade, o único pecado é a ignorância. A dor não é um castigo, é a consequência do mau uso de seu poder interior. Volte para a única verdade e perceba que existe apenas um poder espiritual, e ele funciona por meio dos pensamentos e imagens de sua mente. Os problemas, aborrecimentos e contendas são devidos ao fato de que o homem realmente se afastou atrás de falsos deuses do medo e do erro. Ele deve retornar ao centro, à presença de Deus dentro. Afirme agora a soberania e autoridade deste poder espiritual dentro de você, o princípio de toda a vida. Clame a orientação divina, força, nutrição e paz, e este poder responderá de acordo. Vou agora apontar como você pode definitivamente e positivamente transmitir uma ideia ou imagem mental à sua mente subconsciente. A mente consciente do homem é pessoal e seletiva. Ele escolhe, seleciona, pesa, analisa, disseca e investiga. É capaz de raciocínio indutivo e dedutivo. A mente subjetiva ou subconsciente está sujeita à mente consciente. Pode ser chamado de servo da mente consciente. O subconsciente obedece às ordens da mente consciente. Seu pensamento consciente tem poder. O poder que você conhece é o pensamento. Por trás do seu pensamento está a mente, o espírito ou Deus. Os pensamentos focalizados e direcionados alcançam os níveis subjetivos, eles devem ter um certo grau de intensidade. A intensidade é adquirida pela concentração. Concentrar-se é voltar ao centro e contemplar o poder infinito dentro de você, que se estende em um repouso sorridente. Para se concentrar adequadamente, você acalma as engrenagens de sua mente e entra em um estado mental tranquilo e relaxado. Quando você se concentra, reúne seus pensamentos e concentra toda a sua atenção em seu ideal, objetivo ou objetivo. Você está agora em um ponto focal ou central, onde está dando toda a sua atenção e devoção à sua imagem mental. O procedimento de atenção concentrada é um tanto semelhante ao de uma lente de aumento e ao foco que ela faz dos raios do sol. Você pode ver a diferença no efeito das vibrações dispersas do calor do sol e nas vibrações que emanam de um ponto central. Você pode direcionar os raios da lupa, assim, ele queimará um objeto específico sobre o qual é direcionado. A atenção concentrada e estável de suas imagens mentais ganha uma intensidade semelhante, e uma impressão profunda e duradoura é feita na placa sensível da mente subconsciente. Você pode ter que repetir esse drama da mente muitas vezes antes que uma impressão seja feita, mas o segredo de impregnar a mente mais profunda é a imaginação contínua ou sustentada. Quando o medo ou a preocupação vierem a você durante o dia, você pode sempre contemplar imediatamente aquela linda imagem em sua mente, percebendo e sabendo que operou uma lei psicológica definida que agora está trabalhando para você na casa escura de sua mente. Ao fazer isso, você está realmente regando a semente e fertilizando-a, acelerando assim o seu crescimento. A mente consciente do homem é o motor, o subconsciente é o motor. Você deve ligar o motor e ele fará o trabalho. A mente consciente é o dínamo que desperta o poder do subconsciente. O primeiro passo para transmitir seu desejo, ideia ou imagem esclarecida para a mente mais profunda é relaxar, imobilizar a atenção, ficar quieto e quieto. Essa atitude mental tranquila, relaxada e pacífica evita que matérias estranhas e ideias falsas interfiram na absorção mental de seu ideal. Além disso, na atitude mental tranquila, passiva e receptiva, o esforço é reduzido ao mínimo. Na segunda etapa, você começa a imaginar a realidade daquilo que deseja. Por exemplo, você pode querer vender uma casa. Em consulta privada com corretores de imóveis, contei-lhes como vendi minha própria casa. Eles o aplicaram com resultados notáveis.
Coloquei uma placa no jardim frente à minha casa que dizia, à venda pelo proprietário. No segundo dia após colocar a placa, disse a mim mesmo enquanto ia dormir, suponha que você vendesse a casa, o que você faria? Eu respondi minha própria pergunta e disse, eu pegaria aquela placa e jogaria na garagem. Na minha imaginação, peguei a placa, puxei-a do chão, coloquei nos meus ombros, fui até a garagem e joguei no chão, dizendo brincando para a placa, eu não preciso mais de você. Senti a satisfação interior de tudo isso, percebendo que estava acabado. No dia seguinte, um homem me deu um depósito de $1.000 e disse, pegue sua placa, entraremos em custódia agora. Imediatamente puxei a placa e levei-a para a garagem. A ação externa conformada com a interna. Não há nada de novo nisso. Como dentro, é fora, ou seja, de acordo com a imagem impressa na mente subconsciente, assim é na tela objetiva de sua vida. Este procedimento ou técnica é mais antigo que a nossa Bíblia. O exterior reflete o interior. A ação externa segue a ação interna. Fui contratado por uma organização muito grande para fazer algum trabalho espiritual para eles. Por meios fraudulentos, outros estavam tentando reivindicar sua vasta mineração e outros interesses. Eles estavam assediando a empresa com truques legais e tentando conseguir algo em troca de nada. Disse ao advogado que dramatizasse vividamente em sua imaginação várias vezes ao dia o presidente da empresa que ele representava, parabenizando-o pela solução perfeita e harmoniosa. À medida que ele sustentava a imagem mental, por meio da aplicação mental contínua, a sabedoria subjetiva deu-lhe algumas novas ideias, como ele disse, do nada. Ele acompanhou isso, e o caso foi encerrado logo depois. Se uma pessoa tem uma hipoteca vencida no banco e não tem dinheiro para cobri-la, e se ela aplicar fielmente esse princípio, o subconsciente lhe dará o dinheiro. Não importa como. Quando? Onde? Ou por qual fonte? A mente subjetiva tem meios que você não conhece, seus caminhos estão além de serem descobertos. É um dos instrumentos ou ferramentas que Deus deu ao homem, para que ele pudesse prover-se de todas as coisas necessárias ao seu bem-estar. O homem que não tem dinheiro para pagar a hipoteca pode imaginar-se depositando um cheque ou moeda exigida no banco, ou seja, entregando-o ao caixa. O importante é se interessar intensamente pela imagem mental ou ato imaginário, tornando-o real e natural. Quanto mais seriamente ele envolve sua mente no drama imaginário, tanto mais eficazmente o ato imaginário será depositado no banco da mente subconsciente. Você pode ir até a janela do caixa em sua imaginação e torná-la tão real e verdadeira que realmente acontecerá fisicamente. Há uma jovem que vem regularmente às nossas palestras nas manhãs de domingo. Ela teve que mudar de ônibus 3 vezes, levava 1h30 todos os domingos para ir às palestras. No sermão, contei como um jovem orou por um carro e recebeu um. Ela foi para casa e experimentou o seguinte, aqui está sua carta parcialmente publicada com sua permissão. Caro doutor Murphy. Foi assim que recebi um Cadillac, queria que um viesse às palestras aos domingos e terças-feiras. Em minha imaginação, passei pelo mesmo processo que faria se estivesse realmente dirigindo um carro. Fui ao showroom e o vendedor me levou para um passeio em um. Eu também dirigi vários quarteirões. Eu reivindiquei o carro Cadillac como meu uma e outra vez. Eu mantive a imagem mental de entrar no carro, dirigi-lo, apalpar o estofamento, etc., de forma consistente por mais de 2 semanas. No domingo passado, fui para sua reunião em um Cadillac. Meu tio faleceu em Gold, deixou-me seu Cadillac e toda a sua propriedade. Se você está dizendo agora, não conheço nenhuma maneira de conseguir o dinheiro para pagar a hipoteca, não se preocupe com isso. Preocupar-se significa estrangular. Perceba que existe um poder inerente a você que pode fornecer tudo o que você precisa quando o invoca. Você pode decretar agora com sentimento e convicção, minha casa está livre de todas as dívidas, e a riqueza flui para mim em avalanches de abundância. Não questione a maneira pela qual a resposta à sua oração virá. Você fará as coisas óbvias e necessárias, sabendo que a inteligência subconsciente está dirigindo todos os seus passos, pois sabe tudo o que é necessário para a realização de seus desejos. Você pode imaginar também uma carta da companhia hipotecária informando que você está quitado, alegre-se com essa imagem e viva com essa letra imaginária em sua mente até que se torne uma convicção.
Convença-se agora de que existe um poder dentro de você capaz de trazer à manifestação o que você imagina e sente como verdadeiro. Ficar sentado de braços cruzados, sonhando acordado e imaginando as coisas que você gostaria de possuir não as atrairá para você. Você deve saber e acreditar que está operando uma lei da mente. Convença-se do poder dado por Deus para usar sua mente de maneira construtiva para trazer à manifestação o que você deseja. Saiba o que você quer. A mente subconsciente realizará a ideia, porque você tem um conceito definido e bem definido do que deseja possuir. Imagine claramente a realização do seu desejo, então você está dando ao subconsciente algo definido para agir. A mente subconsciente é o filme no qual a imagem é impressa. O subconsciente desenvolve a imagem e a envia de volta para você em uma forma material e objetivada. A câmera é você conscientemente imaginando a realização do seu desejo por meio da atenção concentrada. Enquanto você faz isso em um estado de espírito relaxado e feliz, a imagem é lançada no filme sensível da mente subconsciente. Você também precisa de um tempo de exposição, pode levar 2, 3 minutos ou mais, dependendo de seu temperamento, sentimento e compreensão. O importante a lembrar é que não é tanto tempo, mas a qualidade de sua consciência, grau de sentimento ou fé. De modo geral, quanto mais focado e absorvido for a sua atenção e quanto mais tempo, mais perfeita será a resposta à sua oração. Acredite que você recebeu, e você receberá. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Acreditar é aceitar algo como verdadeiro, ou viver no estado de ser. À medida que você mantém esse clima, você experimentará a alegria da oração respondida. Capítulo 3. Como imaginar o sucesso? Deus sempre tem sucesso em seus empreendimentos. O homem está equipado para ter sucesso, porque Deus está dentro dele. Todos os atributos, qualidades e potências de Deus estão dentro. Você nasceu para vencer e vencer. A inteligência, a sabedoria e o poder de Deus estão dentro de você esperando para serem liberados e permitindo que você supere todas as dificuldades. Existem muitos homens que usam silenciosamente o termo abstrato sucesso, muitas vezes ao dia, até que cheguem à convicção de que o sucesso pertence a eles. Lembre-se de que a ideia de sucesso contém todos os elementos essenciais para o sucesso. À medida que o homem repete a palavra sucesso, para si mesmo com fé e convicção, sua mente subconsciente aceitará isso como verdade em relação a si mesmo, e ele estará sob compulsão subjetiva para ter sucesso. Somos compelidos a expressar nossas crenças, impressões e convicções subjetivas. A maneira ideal de ter sucesso é saber o que você deseja alcançar. Se você não sabe o seu lugar certo, ou o que gostaria de fazer, peça orientação sobre a questão. A mente mais profunda responderá, como resultado, você encontrará um impulso ou tendência em um determinado campo de atividade. A mente mais profunda responde ao seu pensamento. O subconsciente, às vezes chamado de mente subjetiva ou profunda, coloca em operação sua inteligência inconsciente que atrai para o indivíduo as condições necessárias para seu sucesso. O homem deve dar especial atenção ao que ama fazer. Quando você está feliz em seu empreendimento, você é um sucesso. Aceite o fato de que você tem um poder criativo interno. Que esta seja uma convicção positiva. Este poder infinito é responsivo e reativo ao seu pensamento. Conhecer, compreender e aplicar esse princípio faz com que a dúvida, o medo e a preocupação desapareçam gradualmente. Se um homem se detém no pensamento, por exemplo, de fracasso, o pensamento de fracasso atrai o fracasso. O subconsciente assume o pensamento de fracasso como seu pedido e passa a torná-lo manifesto em sua experiência, porque ele se entrega à prática mental de conceber o fracasso. A mente subconsciente é impessoal e não seletiva. Um amigo meu, que é alfaiate, tem um ditado favorito: tudo o que faço é adicionar. Eu nunca subtraio. Ele quer dizer que o sucesso é um sinal de mais. Acrescente ao seu crescimento, riqueza, poder, conhecimento, fé e sabedoria. A vida é adição. A morte é subtração. Você acrescenta à sua vida imaginando todas as coisas que são verdadeiras, amáveis, nobres e divinas. Imagine-se e sinta-se bem-sucedido, e você deve se tornar bem-sucedido. Você nunca é um escravo das circunstâncias, ambiente ou condições. Você é o mestre das condições.
Você pode se tornar uma vítima das condições ao concordar mentalmente com as coisas como elas são. Conforme você muda de ideia, você muda as condições. Um ator de cinema me disse uma vez que tinha muito pouca educação, mas quando menino tinha um sonho de ser um ator de cinema de sucesso. No campo, ceifando feno, ou levando as vacas para casa, ou mesmo enquanto as ordenha, ele disse: eu sempre imagino que vi meu nome em grandes luzes em um grande teatro. Continuei assim por anos até que finalmente fugi de casa, consegui empregos extras no campo do cinema e chegou o dia em que vi meu nome em grandes luzes, como fazia quando era menino. Em seguida, acrescentou, eu conheço o poder da imaginação sustentada para trazer sucesso. O que o sucesso significa para você? Você deseja, sem dúvida, ter sucesso no relacionamento com os outros. Você deseja se destacar no trabalho ou na profissão que escolheu. Você deseja possuir uma bela casa e todo o dinheiro de que precisa para viver com conforto e felicidade. Você deseja ter sucesso em suas orações e em seu contato com o poder universal dentro de você. Imagine-se fazendo o que anseia fazer e possuindo as coisas que anseia possuir. Torne-se imaginativo, participar mentalmente da realidade do estado de sucesso, entre nesse estado de consciência com frequência, faça disso um hábito. Então você descobrirá que será orientado a fazer todo o necessário para a realização do seu sonho. Vá dormir sentindo-se bem-sucedido todas as noites e perfeitamente satisfeito. Você acabará conseguindo implantar a ideia de sucesso em sua mente subconsciente. Conheço um vendedor de drogas que era farmacêutico licenciado e recebia US$ 40 por semana, mais sua comissão sobre as vendas. Depois de 25 anos, ele me disse: vou receber uma pensão e me aposentar. Eu disse a ele: por que você não tem sua própria loja? Saia desse lugar. Eleve sua visão. Tenha um sonho para seus filhos. Talvez seu filho queira ser médico, sua filha deseja ser musicista. Sua resposta foi que ele não tinha dinheiro. Ele começou a despertar para o fato de que tudo o que pudesse conceber como verdade, ele poderia conceber. O primeiro passo em direção ao seu objetivo é o nascimento da ideia na mente, e o segundo passo é a manifestação da ideia. Ele começou a imaginar que estava em sua própria loja. Ele participou do ato mentalmente. Ele arrumou os frascos, distribuiu receitas, imaginou vários balconistas na loja esperando os clientes. Ele visualizou um grande saldo bancário. Mentalmente, ele trabalhou naquela loja imaginária. Como um bom ator, ele viveu o papel. Haja como se eu fosse, e eu serei. Este balconista da drogaria se colocou de todo o coração no ato, vivendo, mudando e agindo supondo que sua loja era dele. A sequência foi interessante. Ele foi dispensado de sua posição, foi com uma grande rede de lojas, tornou-se gerente e gerente distrital. Ele ganhou dinheiro suficiente em 4 anos para dar entrada em uma drogaria própria. Ele a chamou de Farmácia dos Sonhos. Era, disse ele, exatamente a loja que ele viu em sua imaginação. Ele teve sucesso em seu campo escolhido e estava feliz fazendo o que amava fazer. O indivíduo que habitualmente mantém uma atitude mental de fé e expectativa do melhor está fadado a ter sucesso e progredir na vida. O indivíduo que está deprimido, abatido, mórbido e desanimado atrai o fracasso em toda a linha. O medo é realmente uma falta de fé no suprimento divino. É uma fé deslocada. O medo é a fé na coisa errada. O medo é uma crença na falta, ou o bem do homem está sendo negado a ele. Filho, tu estás para sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Todas as coisas de que você precisa estão no invisível. Pode-se dizer que todas as coisas necessárias estão no abstrato. Você deve desejar ser maior do que você é, a fim de progredir na vida. O desejo vem primeiro, seguido por um reconhecimento do poder dentro de você, permitindo que você manifeste o que deseja. A mente subconsciente é o meio pelo qual tudo o que você deseja pode ser colocado em objetividade. Você é quem dá ordens na forma de pensamentos, sentimentos, opiniões e crenças habituais. A mente subconsciente obedece às ordens dadas pela mente consciente. Se sua mente consciente se opõe a todos os pensamentos negativos, eles não podem causar impressão em seu subconsciente. Você se torna imunizado. Se, por exemplo, você disser, eu gostaria de ser saudável,
então eu poderia ter muito mais sucesso no meu trabalho. Comece agora a perceber que o seu corpo é a expressão da sua mente. A mente subconsciente é a construtora do corpo e controla todas as suas funções vitais. Sua mente consciente tem o poder de mudar qualquer ideia ou grupo de pensamentos mantidos na mente subconsciente. Você pode imprimir a ideia de saúde em sua mente subconsciente quando sabe que isso pode ser feito. É necessária uma convicção e uma crença sincera. Declarações afirmativas estabelecem impressões definidas na mente subconsciente. Uma maneira maravilhosa de impressionar o subconsciente é por meio da imaginação disciplinada ou científica. A título de ilustração, se seu joelho estiver inchado e você for coxo, imagine que está fazendo as coisas que faria se tivesse saúde perfeita. Você pode dizer que eu iria ao centro da cidade de ônibus, visitar amigos, andar a cavalo, nadar ou fazer caminhadas. Primeiro, em sua imaginação, você embarca nessas jornadas psicológicas, tornando-as tão reais e naturais quanto possível. Continue nessas jornadas psicológicas. Você sabe que a automotivação é sua. Todo movimento é primeiro da mente ou consciência do homem antes que qualquer movimento externo possa ocorrer. Por exemplo, a cadeira não se move sozinha. Você deve transmitir movimento a ele. O mesmo se aplica ao seu corpo. À medida que você continua a fazer todas as coisas que faria se fosse curado, esse movimento interno fará com que o subconsciente construa o corpo de acordo com a imagem que está por trás dele. A seguir, uma oração maravilhosa por uma saúde perfeita. Um ministro que conheci na África do Sul aplicou essa oração e se curou. Várias vezes ao dia ele afirmava lento e baixinho, primeiro certificando-se de que estava completamente relaxado mental e fisicamente. A perfeição de Deus agora está sendo expressa por meu intermédio. A ideia de saúde agora está enchendo minha mente subconsciente. A imagem. Deus tem de mim uma imagem perfeita, e minha mente subconsciente recria meu corpo em perfeita conformidade com a imagem perfeita mantida na mente de Deus. Esta é uma maneira simples e fácil de transmitir a ideia de saúde perfeita à sua mente subconsciente. Você pode desenvolver confiança sabendo e percebendo que nada pode impedi-lo de alcançar o sucesso. Desenvolva em sua mente a certeza de que esse poder interior pode ser usado para superar todos os obstáculos. Deve haver uma garantia e determinação de sua parte de que você pode alcançar e realizar o que se propôs a fazer. Essa atitude positiva e afirmativa constitui confiança. Você já ouviu a expressão bíblica, de acordo com a sua fé, isso é feito a você. A fé em Deus é a compreensão de que existe apenas um poder espiritual que é onipresente, onisciente, onipotente, todo amor, toda luz, toda beleza, toda vida e uma ajuda sempre presente em tempos de angústia. Saiba que o seu poder responde ao seu pensamento. Pare de olhar para Deus como um ser que vive nos céus com uma longa barba. Deus é a essência do homem. Deus é a vida do homem. Não podemos compreender tudo